Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Bom dia! O salmista diz: Ó, quanto eu amo a tua instrução, é a minha meditação o dia todo. Povo de Deus, hoje entramos no terceiro dia de exposição do Evangelho de Marcos e estaremos nos debruçando sobre os capítulos de 8 a 10. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Eterno, em nome de Jesus, entro em tua santa presença para te agradecer por mais esse dia de vida, de graça, de bênção, por poder falar contigo e meditar em tuas palavras. Pai Santo, neste dia, peço mais uma vez a tua bênção para a nossa meditação. Abre a nossa mente, o nosso entendimento e nos esforça para podermos te servir melhor. Senhor, que o teu Santo Espírito age em nossas vidas através de tua palavra, para que nos tornemos servos melhores. Porque, ao contrário do que a grande maioria dos cristãos pensa, tu estás mais atento com aquilo que nós somos do que com aquilo que nós fazemos. Tu estás mais atento aos motivos do que com as realizações. E é por isso que, quando estamos próximos a ti, tu operas em nós tanto o querer como o realizar, segundo o poder do teu Espírito Santo que age em nós. Nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 8, dos versos 1 a 9, a compaixão e o cuidado amoroso daquele que veio ministrar são vistos mais uma vez. Mais uma vez ele atende às necessidades da multidão de uma forma milagrosa. Mas aqui temos 7 pães e sobraram 7 cestos. As grandes multidões continuavam a seguir Jesus e ele, levado pela compaixão, alimentou todos milagrosamente. A multidão era composta de 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Dos versos 10 a 21 do capítulo 8, embora os líderes religiosos tivessem visto tantos sinais e demonstrações da bondade e poder divinos, eles pediram um sinal do céu. A descrença sempre busca algo novo e nunca fica satisfeita. Seu pedido poderia ser considerado uma tentação. O Senhor poderia ter dado um sinal do céu, mas ele teria deixado o humilde caminho do servo. Então ele suspirou profundamente, que é uma outra expressão peculiar ao relato de Marcos, demonstrando sua profunda emoção. Mas ele recusou-se a dar qualquer sinal. Então, o Senhor advertiu seus discípulos contra o fermento dos fariseus e herodianos. Essa é a única vez que a palavra fermento é encontrada no Evangelho de Marcos. Significa aqui, como em outras partes da palavra de Deus, o mal. O fermento dos fariseus é a hipocrisia, a falta de sinceridade de um coração incrédulo em oposição a Deus. A expressão disso é a justiça própria, que gera orgulho. O fermento dos herodianos é o mundanismo. O Senhor avisa seus discípulos para tomarem cuidado com isso, pois o fermento dos fariseus também estava neles. E aqui eu gostaria de fazer aos irmãos a mesma pergunta que Jesus fez aos discípulos. E quero que vocês se manifestem fazendo seus comentários lá no grupo, tá bom? Jesus pergunta aos discípulos: quando eu dividi os 5 pães para os 5.000 homens, de quantos cestos cheios de pedaços sobraram? E eles afirmaram 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes, repletos de sobras, recolhestes do chão? Eles responderam: 7. Ao que concluiu Jesus: e então,
Ainda não compreendeis? O que vocês acreditam, irmãos, que Jesus gostaria que eles, os discípulos, e nós compreendêssemos? Compartilhe comigo essa resposta no grupo. Continuando, dos versos 22 a 26 do capítulo 8, essa cura em Betsaida é registrada apenas por Marcos. Revela o método terno, paciente e bem-sucedido do servo em seu ministério. Esse milagre está relacionado com o questionamento que acabamos de ouvir de Jesus. O caso dos discípulos é ilustrado. Eles viram os homens como se fossem árvores. Sua visão era imperfeita, mas o Senhor não os deixou naquela condição. Sua visão clara veio quando a promessa do Pai, o Espírito Santo, foi dada a eles. Mas muitas outras lições são encontradas aqui. Betsaida ficava ao norte da Galileia, e Jesus ali curou um homem cego, primeiro capacitando-o a ver pessoas que aos seus olhos pareciam árvores andando, e depois restaurou-lhe completamente a visão. No verso 26 tem uma fala de Jesus que é muito curiosa. Jesus mandou o cego curado para a sua casa e ordenou-lhe que não entrasse na aldeia. Mas por que essa ordem? Porque Betsaida era uma das 3 cidades impenitentes ou incrédulas que Jesus, lá no Evangelho do Rei Mateus, havia profetizado juízo sobre elas. Como podemos ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 21. E é por isso que o ex-cego foi proibido de entrar na aldeia. Dos versos 27 ao 33 do capítulo 8, quando Jesus perguntou aos discípulos o que os outros diziam a respeito de seu ministério e identidade, eles relataram as várias opiniões que ouviam. Quando ele perguntou a opinião deles mesmos sobre o assunto, Pedro identificou-o como Messias. Entretanto, Pedro não estava fora do alcance da influência de Satanás, conforme podemos ver pela repreensão de Jesus em relação à declaração dele de que Jesus não deveria morrer. Observe que Jesus agora fala de si mesmo como Filho do Homem, o título tanto de sua rejeição quanto de sua exaltação. Pela primeira vez, ele anuncia sua morte vindoura. Ele sabia de tudo desde o início. Ele soube disso quando entrou nas águas do Jordão. Ele sabia disso o tempo todo em seu ministério de labuta. Mesmo assim, com a visão de sua rejeição, seu sofrimento na cruz, constantemente diante dele, ele continuou ininterruptamente em seu ministério de amor. Nada, nem ninguém poderia desviá-lo disso. Que perfeição e beleza! Mas o Senhor também falou de sua ressurreição. Ele conhecia a glória que se seguiria. Pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz e desprezou a vergonha. Dos versos 34 do capítulo 8 até o verso 1 do capítulo 9, esta parte do Evangelho de Marcos está tão perto do coração e do centro da fé cristã que devemos tomá-la quase que sentença por sentença. Por isso aqui, nós vamos nos aprofundar um pouco mais para que o Espírito Santo trabalhe poderosamente em nosso coração. À primeira vista, 2 coisas se destacam aqui. Primeira, Jesus nunca tentou subornar os homens com a oferta de um caminho fácil. Ele sempre surpreendeu por sua honestidade. Ele não ofereceu paz aos homens, ele lhes ofereceu glória. Dizer a um homem que ele deve estar pronto para tomar uma cruz era o mesmo que dizer a ele que deveria estar pronto para ser considerado um criminoso e morrer. Jesus nunca procurou atrair os homens a ele pela oferta de um caminho fácil. Ele procurou desafiá-los para despertar o cavalheirismo adormecido em suas almas, a sua nobreza.
oferecendo um caminho que não poderia ser mais alto e mais difícil de se caminhar nele. Jesus não veio para tornar a vida fácil, mas Jesus veio para tornar os homens grandes e nobres. Segundo, devemos considerar que Jesus nunca chamou os homens para fazer ou enfrentar qualquer coisa que ele não estivesse preparado para fazer ou enfrentar. Essa é de fato a característica do líder a quem os homens sempre seguirão. O que Jesus exigia que eles enfrentassem, ele também estava pronto para enfrentar. Jesus tinha o direito de nos convidar a carregar uma cruz, pois ele próprio carregou uma. Terceiro, Jesus disse para aqueles que queriam ser seu discípulo: negue-se a si mesmo. Se um homem seguir a Jesus Cristo, ele deve sempre dizer não a si mesmo e sim a Cristo. Ele deve dizer não ao seu próprio amor natural pela facilidade e conforto. Ele deve dizer não a todo o curso de ação baseado na busca da vontade própria. Ele deve dizer não aos instintos e aos desejos que o levam a tocar, provar e manusear coisas proibidas. Ele deve dizer sim, sem hesitação, à voz e ao comando do Senhor Jesus Cristo. Ele deve poder dizer com Paulo que não é mais ele quem vive, mas é que Jesus Cristo que vive nele. Ele vive não mais para seguir sua própria vontade, mas para seguir a vontade de Jesus Cristo. E nesse serviço ele encontra a sua perfeita liberdade. No verso 35, irmãos, há certas coisas que se perdem por serem guardadas e salvas por serem usadas. Qualquer talento que um homem possua é assim. Se ele o usar, ele se desenvolverá em algo ainda maior. Se ele se recusar a usá-lo, acabará por perdê-lo. Supremamente assim. A vida é assim. Deus nos deu a vida para gastar e não para guardar. Se vivemos com cuidado, sempre pensando primeiro em nosso próprio lucro, facilidade, conforto, segurança, se nosso único objetivo for tornar a vida o mais longa e livre de problemas possível, se não fizermos nenhum esforço exceto para nós mesmos, para a nossa vida, estaremos perdendo a vida o tempo todo. Mas se gastarmos a vida pelos outros, em nosso desejo de fazer algo por Jesus e pelos homens por quem Jesus morreu, estaremos ganhando a vida o tempo todo. Nos versos 36 e 37, é bem possível para um homem, em certo sentido, ter um enorme sucesso na vida e, em outro sentido, ser um fracassado. Estar vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida. A verdadeira pergunta que Jesus faz é: onde você coloca seus valores na vida? Um homem pode sacrificar a honra pelo lucro. Ele pode desejar coisas materiais e não ser íntegro e honesto na maneira como as obtém. Não é fácil para ninguém seguir o exemplo de Zaqueu. Segundo, um homem pode sacrificar princípios por popularidade, por fama. Pode acontecer que o homem seja tranquilo, agradável e flexível, e então se poupe de muitos problemas. Mas pode acontecer que o homem que seja inflexivelmente devotado aos seus princípios se sinta extremamente antipático. A verdadeira questão, a questão que todo homem terá de enfrentar no final, não é o que os homens pensaram disso, mas o que Deus pensou disso. Não é o veredito da opinião pública, mas o veredito de Deus que vai determinar o destino.
Terceiro, um homem pode sacrificar a eternidade por um momento ou por algo efêmero. Seríamos salvos de todo tipo de erro se sempre olhássemos as coisas à luz da eternidade. Muitas coisas são agradáveis no momento, mas horríveis a longo prazo. O teste da eternidade, o teste de buscar ver as coisas como Deus as vê, é o teste mais real de todos. O homem que vê as coisas como Deus as vê, jamais gastará sua vida com as coisas que lhe fazem perder a sua salvação. No verso 38, Jesus acaba de falar de sua morte. Ele não tem dúvidas de que a cruz está à sua frente, mas mesmo assim, ele tem absoluta certeza de que no final haverá triunfo. Então ele diz que quando assumir o reinado, ele será leal àqueles que foram leais a ele. Jesus está dizendo que em um mundo difícil e hostil, se um homem se envergonha em tais condições de mostrar que é cristão, se tem medo de mostrar de que lado ele está, ele não pode esperar ganhar um lugar de honra quando o reino vier. No verso 1 do capítulo 9, Jesus diz que muitos que estão ali não morrerão até que vejam o reino vindo com poder. O que preocupa algumas pessoas é que elas entendem isso como uma referência à segunda vinda do Senhor. Mas se for isso, Jesus se enganou, pois ele não voltou em poder e glória em tempo de vida dos que ali estavam. Mas isso não é uma referência à sua segunda vinda. Considere comigo a situação. Naquele momento, Jesus havia estado apenas uma vez fora da Palestina, e naquela ocasião ele estava na fronteira de Tiro e Sidom. Apenas alguns poucos homens em um país muito pequeno já ouviram falar dele. A Palestina era um território muito pequeno e sua população total na época era considerada de 4 milhões de pessoas. E para piorar as coisas, mesmo naquele pequeno país, ele havia provocado tanto a inimizade dos líderes ortodoxos e daqueles em cujas mãos estava o poder, que era certo que ele não podia esperar nada além da morte como herege e fora da lei. Diante de uma situação como essa, deve ter havido muitos que sentiram desesperadamente que o cristianismo não tinha futuro possível, que em um pouco de tempo seria completamente aniquilado e eliminado do mundo. Humanamente falando, esses pessimistas estavam certos. Agora vamos considerar o que realmente aconteceu. Pouco mais de 30 anos depois, o cristianismo havia varrido a Ásia Menor. Antioquia havia se tornado uma grande igreja cristã. Ele havia penetrado no Egito. Os cristãos eram fortes em Alexandria. Eles também atravessaram o mar e chegaram a Roma e varreram a Grécia. O cristianismo se espalhou como uma tsunami por todo o mundo conhecido. Era surpreendentemente verdadeiro que durante a vida de muitos que estavam ali ouvindo o que Jesus estava falando e contra todas as expectativas, o cristianismo veio com poder. Longe de estar errado, Jesus estava absolutamente certo. Nos versos 2 a 8 do capítulo 9, Jesus, levando Pedro, Tiago e João ao alto de um monte, foi transfigurado na presença deles, sendo iluminado por um brilho sobrenatural. Moisés e Elias, representando a lei e os profetas do Antigo Testamento, apareceram com Jesus e foram reconhecidos pelos discípulos. Percebam o cuidado de Deus ao mostrar àqueles que seriam líderes da futura igreja que Jesus era o Messias, apontado pela lei, profetizado pelos profetas e autenticado pela fala do Pai.
Deus já havia falado do céu, reconhecendo o seu filho quando do batismo de Jesus por João Batista. Agora, isso marcou demais a vida de Pedro, pois ele vai comentar desse evento em sua segunda carta, no capítulo 1, versos de 16 a 18. Nos versos de 9 a 13 do capítulo 9, enquanto desciam do monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que ele tivesse ressuscitado dos mortos. Mas, embora eles tenham obedecido, eles tinham dúvidas sobre o que seria ressuscitar dos mortos. Então, depois eles perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus lhes disse que, de fato, Elias já havia vindo, restaurando todas as coisas, referindo-se a João. Mas eles preferiram maltratá-lo, assim como maltratariam o Filho do Homem, conforme as Escrituras haviam previsto. Nos versos 14 a 29 do capítulo 9, as condições que Jesus encontra ao voltar do Monte da Transfiguração são típicas das condições na terra quando ele voltar. Aqui estão os discípulos desamparados, escribas triunfantes e incrédulos, e a manifestação do poder de Satanás. Um homem relatou a Cristo que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio do filho dele. Jesus, demonstrando desânimo com a falta de fé deles, disse ao homem que, se ele cresce, poderia ajudá-lo. Muito embora o homem demonstrasse uma fé hesitante, o Senhor Jesus curou o filho dele, explicando depois aos discípulos o motivo pelo qual não tinham conseguido curar o menino. Nos versos 30 a 32, passando novamente pela Galiléia, o Senhor Jesus anunciou sua morte e ressurreição pela segunda vez. Eles não entenderam e ficaram com medo de perguntar a ele. A cruz era estranha para eles, e outros pensamentos ocuparam seus corações. Nos versos 33 a 37, Jesus, sabendo que seus orgulhosos discípulos tinham discutido entre si quanto a qual deles seria o maior, Jesus ensinou que o maior deles é que deveria servir. Ele sugeriu que ministrassem para as crianças como um caminho para alcançar essa grandiosidade. Dos versos 38 a 41, quando os discípulos proibiram alguém que não trabalhava diretamente com eles de expulsar demônios em nome de Cristo, o Senhor os corrigiu. Ele não se importava que os indivíduos que faziam sua obra não estivessem em seu grupo específico de ministério. Os cristãos devem ser amigáveis com todos os que confessam a Cristo, independentemente da denominação a que pertençam. Nos versos 42 a 50 do capítulo 9, retornando ao tema de ministrar para as crianças, Jesus falou que qualquer um que fizesse mal a elas sofreria severas punições. Ele continuou e descreveu o inferno como um lugar terrível, que deve ser evitado a todo custo. Jesus ensinou a verdadeira realidade do inferno, no qual o tormento é terrível, o fogo verdadeiro e a punição é eterna. Além disso, Deus coloca tudo à prova. O fogo do seu julgamento é aplicado a todos, tanto aos santos quanto aos pecadores. Nos santos, ele consome a escória, para que o ouro puro possa brilhar em seu verdadeiro fulgor. No caso dos pecadores, é o fogo do juízo eterno, que jamais se apaga. No verso 2, verso 13 de Levítico, diz que todo sacrifício deve ser salgado com sal. O sal representa o poder do Espírito Santo para nos proteger de tudo que é impuro e produzir santidade em um coração devotado a Deus, para nos proteger de toda a corrupção. O Senhor nos diz: tenham sal em vocês. Ele deseja que sejamos diligentes e dedicados em nossa caminhada,
para nos santificarmos diante de Deus e que essa santidade seja manifesta diante do mundo para que possamos andar em paz uns com os outros. No capítulo 10, dos versos 1 a 12, Jesus já tinha ido a Jerusalém pelo menos uma vez, conforme o Evangelho de João cita lá no capítulo 2. Mas agora Jesus começa a sua última jornada à cidade na qual ele morrerá. Quando alguns fariseus questionaram-no a respeito do divórcio, ele enfatizou a concepção ideal de casamento aos olhos de Deus. Dos versos 13 a 16 do capítulo 10, o amor de Cristo pelas crianças fica evidente em seu desagrado com os discípulos, quando estes tentam impedir as crianças de se aproximar dele. Dos versos 17 a 31, aqui nós podemos ver alguém que herdaria a vida eterna se o critério para a salvação fosse as obras. Esse moço que nós vemos, ele se ajoelhou, que é um detalhe mencionado apenas por Marcos, e então mostrou reverência. E ainda assim, esse jovem o chamou de bom mestre. Ele era um jovem moral, mas não salvo. A resposta do Senhor é muito significativa. Ele recusou o título de bom mestre. No entanto, Jesus, vendo, amou-o. Também uma declaração encontrada somente em Marcos. Ele não viu a verdade de que o homem não é bom, mas pecador. E a salvação não pode ser pelas obras, mas pela graça. Observe a bela resposta que o Senhor deu a seus discípulos à sua pergunta: quem então pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, pois para Deus todas as coisas são possíveis. O homem não pode ser salvo pelo que ele é ou pelo que ele faz. Essa é uma bendita verdade. Mas Deus realizou a salvação pelo dom de seu Filho, e essa salvação é unicamente recebida pela fé em Jesus. Mas Pedro então fez uma pergunta egoísta ao Senhor: de que, embora o jovem se recusasse a abrir mão de suas riquezas, eles haviam deixado tudo. E o manso e humilde Senhor responde graciosamente e dá a promessa de recompensa nesta vida e na era por vir. Mas é recompensa apenas para aqueles que fazem da graça de Deus e do amor ao Evangelho o objetivo maior de suas vidas. Dos versos 32 a 34, o servo agora, no final de seu ministério, subiu a Jerusalém. Eles ficaram maravilhados com sua calma e determinação de ir para o lugar onde a morte o aguardava, de acordo com suas próprias predições. Mas eles tinham medo de suas próprias vidas enquanto o seguiam. O servo ia diante deles na liderança, e esse grupo assustado vinha atrás. E aqui nós temos a terceira predição de sua morte, que é a mais completa de todas. Nos versos 35 a 45 do capítulo 10, em resposta ao pedido de João e Tiago por um lugar de honra no reino de Deus, Jesus ensina que a verdadeira grandeza é obtida por meio do serviço, não da busca de posição especial de autoridade. E é o Pai que determina essas posições. Jesus usa a ordenança do batismo como uma metáfora para a sua morte iminente e prediz que os discípulos também seriam martirizados. Dos versos 46 a 52 do capítulo 10, quando Jesus entrou em Jericó, ele encontrou-se com Bartimeu, um mendigo cego. Bartimeu, a despeito das tentativas dos discípulos de mantê-lo quieto, gritou para Jesus, e este curou-o. Bartimeu tornou-se discípulo do Senhor. E essa é a única vez em que é fornecido o nome da pessoa curada por Jesus. E assim, amados, nós concluímos a exposição de hoje,
Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.